Bom dia, somos a equipe 5 e vamos apresentar sobre o desastre de Mariana. Bom, eu vou falar um pouco sobre a parte química do nosso trabalho. Foi gerado como desafio identificar qual substância inorgânica estava presente na área de exploração, se há aspectos teóricos para reversão e se para justificar mostrando reações inorgânicas, no caso. Como introdução, eu vou falar um pouco sobre o desastre de Mariana. Foi um desastre que ocorreu 5 de novembro de 2015. Foi a maior tragédia ambiental da história no Brasil. O rompimento da barragem provocou uma enxurrada no distrito de Bento Rodrigues, além de gerar diversos problemas ambientais. Essa lama que assolou o distrito de Bento Rodrigues foi cerca de 62 milhões de metros cúbicos. E essa lama é composta por, esse rejeito, no caso, é composto por resíduos sólidos, resíduos líquidos e a própria lama. O resíduos sólidos ele é feito a partir da fragmentação de rochas no processo de extração do minério. O resíduo líquido é composto pela lavagem de veículos, na própria extração e na lavagem de equipamentos. E a lama é composta por partículas ultrafinas do minério que é extraído. Dentro dessa lama é encontrado diversos tipos de substâncias, como por exemplo arsênio, chumbo, manganês, ferro e principalmente óxido de ferro, que é uma substância inorgânica que faz parte do grupo dos óxidos. O óxido de ferro está bem presente no nosso dia a dia. Ele está presente desde a pigmentação de algumas tintas, ele está presente na ferrugem e está presente também na nossa hemoglobina. No destino dos rejeitos, o destino para os rejeitos é definido dependendo de cada trecho, considerando dois caminhos possíveis. Um é a remoção do material e o outro é manter e tratar ele. Na remoção do material, podemos citar como exemplo Bento Rodrigues, que fez algumas estruturas para a remoção do resíduo, para que não assolassem mais os rios que estavam por adiante. E como manter e tratar os sedimentos, podemos citar a reação genérica da dissociação do óxido de ferro. Para que essa reação ocorra, é necessário, essa reação precisa estar a 800 graus Celsius e precisa estar na presença do carbonato de lítio, que é um sal. Quando ocorre essa reação, ocorre a liberação de ferro e oxigênio. No caso, o ferro é necessário no solo, pois é um nutriente. Porém, se ele tiver em excesso, ele pode não ser fértil e ocorre o impedimento da vegetação crescer. Portanto, é necessário fazer um mapeamento da região para ver se está em excesso ou não o ferro da dissociação. Sendo a ecologia o ramo da biologia que estuda as relações existentes entre os organismos vivos e o ambiente em que está inserido, como esta pode auxiliar para a diminuição de desastres e minimização dos seus efeitos nocivos. Mas, primeiramente, o que é ecologia? Ecologia é uma ciência complexa e ampla que nos permite entender o funcionamento do planeta. É parte da biologia que se preocupa com os seres vivos do planeta e suas relações entre si com o meio. E o que são desastres ambientais? Segundo pesquisas, desastre é definido como resultado de eventos adversos naturais ou provocados pelo homem sobre um ecossistema, causando danos humanos, materiais e ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. Os desastres tanto podem ter origem natural como podem ocorrer por intervenção humana. Tempestades, terremotos, furacões são exemplos de desastres ambientais de causa natural. Já o derramamento de petróleo no mar e o rompimento de barragens são exemplos de desastres provocados pelo ser humano. Bom, existem dois tipos de medidas preventivas básicas, as estruturais e as não estruturais. As medidas estruturais envolvem obras de engenharia, como as realizadas para a contenção de cheias, tais como barragens, diques, alagamento de rios e reflorestamento. Contudo, elas são complexas e caras.
As medidas não estruturais geralmente envolvem ações de planejamento e gerenciamento, como sistemas de alerta e zoneamento ambiental. Com relação à classificação, os desastres podem ser diferenciados entre si quanto à intensidade, evolução, origem e duração. A intensidade é classificada por níveis. O nível 1 são desastres de pequeno porte, o nível 2 de média intensidade, o 3 de grande intensidade e o nível 4 são quando os impactos são muito significativos e os prejuízos são em uma proporção muito alta. Quanto à evolução, há 3 tipos. Os desastres súbitos são aqueles que se caracterizam pela rápida velocidade com que o processo evolui, como por exemplo inundações bruscas e tornados. Os graduais são caracterizados por evoluírem em etapas de agravamento progressivo, como inundações graduais e secas. Já a somação de efeitos parciais se caracteriza pela ocorrência de numerosos acidentes semelhantes que, quando somados, definem um desastre de grande proporção. Por exemplo, acidentes de trânsito e de trabalho. A origem também se caracteriza por 3 tipos. Os naturais, que são aqueles provocados por fenômenos naturais extremos que não dependem da ação humana. Os humanos, que são aqueles causados pela ação ou omissão humana. E os mistos, que são associados a ações ou omissões humanas que contribuem para intensificar, complicar ou agravar os desastres naturais. Os desastres naturais podem ser episódicos e crônicos. Os episódicos são terremotos, vulcanismos, tsunamis, entre outros. E os crônicos é como a erosão do solo, que geram sérios prejuízos a longo prazo. Bom, o meu nome é Tayane e eu vou falar um pouco sobre a parte de física nesse trabalho. O desafio de física é esse daqui. Dada a importância das leis de Newton e de grandezas como força, impulso e quantidade de movimento, estabeleça uma relação entre essas e as construções das grandes barragens ou usinas de modo geral, e como tais grandezas poderiam ser úteis na prevenção de desastres como o ocorrido em Mariana. Bom, de acordo com pesquisas do G1, há 2 maneiras dos desastres como o de Mariana acontecer. A primeira é um evento natural, onde terremotos de baixa magnitude próximo ao local são identificados, e a segunda é por erro humano, na parte da construção da usina, no caso um desastre tecnológico que se chama. O evento natural, ele geralmente é chamado de desastre misto, onde se junta os erros humanos e a força da natureza. Nessa parte da força da natureza, a gente conseguiu aplicar a lei da inércia, onde leva em conta que todo o corpo continua em seu estado de repouso, ao menos que seja forçado a mudar aquele estado. Ou seja, ao menos que haja uma força resultante e não nua sobre um corpo, ele deve se manter em repouso. Bom, a gente pode aplicar sobre a construção da usina de Mariana a lei da ação e reação, onde diz que para que surja uma força, é necessário que 2 corpos se interajam. Nesse caso, a gente pode ligar na parte da construção que a liquefação da massa, ela se juntou com a água da barragem em algumas regiões. E isso fez com que a barragem fosse perdendo a força em vários pontos até que ocorresse o desastre que ocorreu. Bom, pode-se definir por barragem as estruturas que são utilizadas como reservatórios para a concentração e acumulação de substâncias líquidas e sólidas. Em uma usina hidrelétrica, a barragem ela tem a função de represar a água. A maior parte das usinas utilizam as barragens em um rio para armazenar a água em um reservatório. E o armazenamento ele é feito de forma de energia potencial e é transformado em energia cinética. Existem vários tipos de barragem, uma delas é a barragem em terra, que são aquelas que são construídas no solo. Existem também a barragem de enrocamento, que são aquelas formadas por maciços e fragmentados de rocha, que são compactadas ao solo, e ele é submetido ao impulso hidrostático, devido ao seu peso e imbricação. Existe também a barragem de concreto, que é feito com materiais granulares e são divididos em 5 partes. A primeira é a barragem de concreto gravidade, que são maciças. A segunda é a gravidade aliviada, que são mais leves e têm a intenção de economizar concreto na hora da sua construção. A contraforte, que concentra uma pequena área da usina. A de concreto rolado ou compactado,
que é quando o concreto é espalhado por um trator e depois é compactado por ele mesmo, e a em arco, que são aquelas que são construídas tanto na horizontal quanto na vertical, ou seja, ela tem duplo sentido. Bom dia, eu vou falar como que o Paraná pode ser afetado com o desastre que aconteceu na barragem de Mariana. Bom, no Brasil todo existem 397 barragens com risco igual ou maior da barragem de Mariana. Duas delas são situadas no Paraná, que seriam uma em Campo Largo e a outra em Figueira, no Norte Pioneiro. Bom, a média da avaliação da barragem de Campo Largo, ela ganhou a letra D e a de Figueira a letra C, que seria igual a de Mariana. Como seriam as classificações das barragens? Seria de A, da letra A letra E. A seria de maior risco e a letra E de menor risco. E como eu disse, existem várias barragens no Brasil e várias delas são de média maior que a de Mariana, e a de Mariana é a letra C. E uma delas fica aqui no Paraná, que também tem a mesma média de desastre de Mariana. Bom, as classificações das médias de desastre são classificadas como potencial que pode ser ocasionado caso ocorra algum desastre, como que aconteceu lá em Mariana. Bom, as falhas seriam que o trabalho executado pela MPF, eles viram que existiam muitas falhas de falta de estrutura na base de Mariana, que foi o que ocorreu a tragédia. Para que não ocorra no Brasil, ou não ocorra aqui no Paraná também, para que não aconteça a mesma coisa. Então eles sempre estão vendo as estruturas, as falhas que tem e sempre melhorando as estruturas para que não ocorra a mesma coisa. Então, como o LED funciona? O LED é um componente eletrônico semicondutor, ou seja, um diodo de luz, que tem a mesma propriedade dos chips de computadores, que tem a função de transformar energia elétrica em luz. Essa tal transformação é diferente das encontradas nas lâmpadas convencionais, que utilizam filamentos metálicos, radiação ultravioleta e descarga de gases, entre outros. O LED é um componente do tipo bipolar, ou seja, tem um terminal chamado ânodo e outro chamado cátodo. Dependendo de como ele for polarizado, ele permite ou não a passagem de corrente elétrica e, consequentemente, a geração ou não de luz. Essa é uma simulação de um equipamento eletrônico feito com Arduino e uma placa de ensaio, que pode evitar avisando possíveis desastres que possa acontecer ou esteja acontecendo. Tem 8 LEDs ligados a fios positivos e negativos e com um resistor em cada um, para evitar que o LED queime. E o intuito é que as luzes de 4 LEDs se acendam e depois de 10 segundos elas se apaguem. E assim, outros 4 LEDs se acendam e assim sucessivamente. Bom, eu vou falar um pouco sobre o desafio geral, que basicamente seja como agente causador ou apenas exposto a tais alterações, como as diferentes ciências podem ser usadas para prevenir ou minimizar os impactos gerados pelos desastres ambientais. Bom, e como a gente pode prevenir ou minimizar esses impactos? Basicamente, com o conhecimento químico e biológico, é possível entender os comportamentos de cada material e cada ambiente que nele está tendo os impactos ou algo do tipo. Seja como fonte de nutrientes, seja como fonte de identificação de algum produto tóxico, enfim, várias coisas. Esse tipo de informação irá auxiliar, por exemplo, se o solo precisa de um determinado fertilizante ou de algum determinado cuidado que a gente precisa ter com ele. Bom, ao compreender como os organismos vivem e como eles se relacionam entre eles, é possível criar uma medida de preservação de espécies e prever como os impactos negativos que uma determinada ação humana pode gerar. A ecologia se faz necessária para a criação de planos de preservação de organismos vivos, criação de modelos de previsão sobre o futuro do planeta e dos biomas, compreensão de como uma obra pode afetar determinados organismos, entre vários outros pontos naturais. Assim sendo, a ecologia
é uma das partes mais importantes que a gente tem hoje em dia, não fazendo só a parte biológica, mas também os fatores químicos e físicos. A prevenção desses desastres podem ser colocados em prática se for aplicado novos métodos de construção, deixando de usar rejeitos no sistema de drenagem, respeitando não somente as leis de Newton, como várias outras, mas também as principais leis da natureza, respeitando ela. Como temos um exemplo já da barragem de Mariana, e estamos nós paranaenses com o mesmo risco, o melhor é fazer o contrário deles, reforçar a estrutura das barragens situadas no Paraná. E a elaboração de equipamentos eletrônicos, que seria muito importante para impedir os desastres que vêm acontecendo no nosso planeta. Bom, e como a gente pode diminuir os impactos ambientais de forma individual? Basicamente, a gente só precisa economizar água, evitar o consumo exagerado de energia, separar os lixos orgânicos dos recicláveis, diminuir o uso de automóveis, consumir apenas o necessário e evitar compras compulsivas, utilizar produtos ecológicos e biodegradáveis, e um dos mais importantes que é não jogar lixo na rua.